Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Biomecânica Ocupacional, referente ao capítulo 6 do livro Ergonomia, Projeto e Produção. Meu nome é Gabriel Alves Gomes e na disciplina de Engenharia do Trabalho eu estarei explicando para vocês um pouco mais sobre esse tema. Introdução. A biomecânica ocupacional é uma parte da biomecânica geral, que se ocupa dos movimentos corporais e forças relacionados ao trabalho. Assim, preocupa-se com as interações físicas do trabalhador com seu posto de trabalho, máquinas, ferramentas e materiais, visando reduzir os riscos de distúrbios músculo-esqueléticos. Analisa basicamente a questão das posturas corporais no trabalho, a aplicação de força, bem como as suas consequências, como a gente consegue ver com o nosso colega aí da imagem ao lado. Muitos produtos e postos de trabalho inadequados provocam estresses musculares, dores e fadiga que, às vezes, podem ser resolvidas com providências simples, como aumentar ou reduzir a altura de uma mesa, uma cadeira, melhorar o layout ou conceder algumas pausas no trabalho. Falando agora um pouco sobre esse trabalho muscular em si. Ao realizar um trabalho, como caminhar ou correr, a taxa de metabolismo vai aumentando. Ele precisa de algum tempo, cerca de 2 a 3 minutos, como a gente também consegue ver aqui no gráfico, o tempo aqui embaixo em minuto, então de 2 a 3 minutos, para fazer a adaptação do metabolismo às exigências da tarefa. Se o esforço começar repentinamente, os músculos trabalham em desvantagem, com débito de oxigênio. Nessas condições, realizam contrações anaeróbicas, ou seja, usando a reserva de energia das células, disponível por pouco tempo, cerca de 20 segundos no máximo. O metabolismo anaeróbico está sendo avaliado aqui nessa curva repentina, certo? O desequilíbrio entre a demanda e o suprimento de oxigênio no início da atividade pode ser reduzido com um aquecimento prévio do organismo, com pelo menos 5 minutos de antecedência. Esse aquecimento aumenta a temperatura interna do músculo e acelera os ritmos respiratório e cardíaco, aumentando a irrigação e prevenindo as distensões musculares. Trabalho estático. O trabalho estático é aquele que exige contração contínua de alguns músculos para manter uma determinada posição. Esse tipo de contração, que não produz movimentos dos segmentos corpóreos, é chamado de contração isométrica. Isso ocorre, por exemplo, com os músculos dorsais das pernas para manter a posição de pé, músculos dos ombros e do pescoço para manter a cabeça inclinada para frente, músculos da mão esquerda segurando a peça para se martelar com outra mão e assim por diante. Assim como a gente também consegue ver em exercícios na academia, que a gente fala que é um movimento isométrico. Quando, por exemplo, a gente vai fazer o levantamento de um peso e para não ter uma distensão muscular, nós precisamos, por exemplo, manter o nosso cotovelo parado, o ombro parado, que é referente a essa questão do trabalho estático. O trabalho estático com aplicação de 50% da força máxima pode durar no máximo 1 minuto, enquanto que aplicações com menos de 20% da força máxima permitem manter as contrações musculares estáticas durante um tempo bem maior. Trabalho dinâmico. O trabalho dinâmico ocorre quando há contrações e relaxamentos alternados dos músculos, como nas tarefas de martelar, serrar, girar um volante ou caminhar. Esse movimento funciona como uma bomba hidráulica, ativando a circulação nos capilares, aumentando o volume do sangue circulado em até 20 vezes, em relação à situação de repouso. O músculo passa a receber mais oxigênio, aumentando a sua resistência à fadiga. Portanto, o trabalho estático, sendo altamente fatigante, deve ser evitado sempre que possível. Quando isso não for possível, pode ser aliviado, permitindo-se mudanças de posturas, melhorando o posicionamento de peças e ferramentas, ou providenciando-se apoio para as partes do corpo, com o objetivo de reduzir as contrações estáticas dos músculos. Bom, tentando dar um exemplo um pouco mais visual do que a gente já falou anteriormente, na primeira situação que nós temos aqui, nós temos o estado de repouso, onde nós temos uma pequena demanda energética e, consequentemente, também um pequeno suprimento, já que a gente não está demandando muita energia. Para o trabalho dinâmico, na nossa segunda situação, nós temos uma demanda de energia, sim, pois estamos realizando um trabalho, e também temos um suprimento adequado, visto que nós irrigamos corretamente os músculos. Na nossa terceira situação, nós temos um trabalho fatigante, que é chamado de trabalho estático, onde nós temos uma alta demanda de energia devido ao nosso esforço físico, porém nós temos um pequeno suprimento devido à má irrigação dos músculos. Quando a gente fala de trabalho muscular, a gente também pensa em traumas musculares. Dentro de traumas musculares, nós podemos categorizá-los de duas maneiras. Traumas por impacto,
que é quando a pessoa é atingida por uma força súbita durante um curto espaço de tempo em uma região específica do corpo. Geralmente é de natureza involuntária e ocorre, por exemplo, em caso de colisões e quedas. Pode causar contusões, traumatismos sérios como lacerações de tecidos e fraturas ósseas. Em casos extremos, pode levar até à morte. No caso de traumas por esforço excessivo, como o próprio nome já diz, ocorre durante uma atividade física, principalmente quando há cargas excessivas, sem a concessão de devidas pausas. Ele pode decorrer de uma atividade eventual, mas que exija forças e movimentos inadequados do corpo, como deslocar um peso excessivo. Pode ser causado também por movimentos altamente repetitivos, como nas linhas de montagem ou trabalho de digitação. Tipicamente provoca lesões como tendinite, tenossinovite, compressões nervosas e distúrbios lombares. Posturas do corpo. Muitas vezes, o trabalhador assume posturas inadequadas devido ao projeto deficiente das máquinas, equipamentos, enfim, às exigências da tarefa. O redesenho dos postos de trabalho para melhorar a postura promove uma redução da fadiga, dores corporais, afastamentos. Um exemplo típico é quando o trabalhador precisa se inclinar, para levantar a carga a partir de uma superfície baixa, ou precisa inclinar a cabeça para fazer algumas fixações visuais, como na operação do torno mecânico. Trabalhando ou repousando, o corpo assume 3 posturas básicas: deitado, sentado e em pé. Em cada uma dessas posturas estão envolvidos esforços musculares para manter a posição relativa de partes do corpo que se distribuem da seguinte forma: como a gente vê aí, a cabeça de 6 a 8%, o tronco, que é onde se concentra a maior parte do corpo, de 40 a 46%, membros superiores, de 11 a 14%, e membros inferiores, de 33 a 40%. O sistema OWASP. Um sistema prático de registro, chamado de OWASP, ou Vacuum Working Posture Analyzing System, foi desenvolvido por 3 pesquisadores finlandeses que trabalhavam em empresa siderúrgica. Eles começaram com análises fotográficas das principais posturas encontradas tipicamente na indústria pesada. Encontraram 72 posturas que resultaram de diferentes combinações das posições do dorso, braços e pernas. A seguir foram feitas mais de 36.340 observações em 52 tarefas típicas da indústria, para se testar o método. Diferentes analistas treinados observando o mesmo trabalho fizeram registros com 93% de concordância em média. Foi feita uma avaliação das diversas posturas quanto ao desconforto. Para isso foi usado um manequim que podia ser colocado nas diversas posturas estudadas. Um grupo de 32 trabalhadores experientes fazia avaliações quanto ao desconforto de cada postura. Em cada sessão faziam 2 avaliações, usando uma escala de 4 pontos, com os seguintes extremos: postura normal sem desconforto, sem danos à saúde, e no outro extremo a gente tinha postura extremamente ruim, provocando desconforto em pouco tempo e podendo causar doenças. Com base nessas avaliações, as posturas foram classificadas em uma das seguintes categorias: sendo a classe 1 postura normal, que dispensa cuidados; classe 2, que é uma postura que você tem que começar a verificar, na próxima revisão tentar fazer um aprimoramento. Na classe 3 é uma postura que deve merecer uma atenção, no curto prazo. E a classe 4 já é algo emergente, algo que merece atenção imediata. Essas classes dependem do tempo de duração das posturas em percentagens da jornada de trabalho. Como a gente viu anteriormente, a gente tem aquelas 4 classes e dentro delas a gente vai respeitar essas tabelinhas aqui conforme a porcentagem da jornada de trabalho, certo? Então vamos supor que você, vou pegar aqui um caso, você passa com o dorso reto, certo? O seu dorso está reto, até 100% do trabalho você não tem risco nenhum de problemas. Agora, com o dorso inclinado e torcido, em pouco tempo, você pode ver, com 20% da sua jornada de trabalho, você já está sujeito à classe 2. E a classe 3 com 40%. Então, a gente consegue começar a fazer essas correlações por aí. O diagrama das dores. O diagrama das áreas dolorosas foi proposto por Corlett e Manenica em 1980. O corpo humano é dividido em 24 segmentos, facilitando a localização de áreas em que os trabalhadores sentem essas dores. Munido desse diagrama que nós estamos vendo, o analista de trabalho entrevista os trabalhadores ao final de um período de trabalho, pedindo para eles apontarem onde eles sentem as dores. A seguir, pede-se para que eles avaliem subjetivamente o grau de desconforto que eles sentem em cada um dos segmentos indicados nesse diagrama.
O índice de desconforto é classificado em 8 níveis, que varia do nível 0, né, para sem desconforto, até o nível 7, que é extremamente desconfortável, marcados linearmente da esquerda para a direita. Questionário nórdico. O questionário nórdico foi desenvolvido para um autopreenchimento. Há um desenho, né, que divide aí o corpo humano em 9 partes, e os trabalhadores devem responder não ou sim para 3 situações envolvendo essas 9 partes. As perguntas são: você teve algum problema nos últimos 7 dias? Você teve algum problema nos últimos 12 meses? Você teve que deixar de trabalhar algum dia nos últimos 12 meses devido a esse problema? O questionário é distribuído juntamente com uma carta explicando os objetivos do levantamento e solicitando a colaboração. Segue-se um bloco de caracterização do sujeito, pedindo-se para indicar o sexo, idade, lateralidade, se é destro, canhoto, ambidestro, né? Considerando uma certa subjetividade e a memória pessoal de cada sujeito, esse nível de discrepância foi considerado aceitável. O questionário é válido, sobretudo quando se quer fazer um levantamento abrangente, rápido e de baixo custo. Levantamento de cargas. Como é lógico de se pensar, ao levantar um peso com as mãos, o esforço é transferido para a coluna vertebral, descendo pela bacia e pernas até chegar ao piso. Portanto, na medida do possível, a força sobre a coluna vertebral deve ser aplicada no sentido vertical. Como a gente está vendo aí na imagem, né, parece que o nosso colega está dando uma bisoiada no popô do outro, mas não é isso. Essa é a mesma pessoa que está na situação onde ela está, primeiramente aqui, né, puxando da maneira indevida, fazendo todo o esforço, trazendo para a coluna dela, enquanto aqui ela está dividindo essa força para as pernas. A capacidade de carga máxima varia bastante de uma pessoa para outra. Varia também conforme se usem as musculaturas das pernas, do braço, do dorso. As mulheres possuem aproximadamente metade da força dos homens para o levantamento de pesos. A capacidade de carga é influenciada pela sua localização em relação ao corpo e outras características também, como formas, dimensões e a facilidade de manuseio. Em relação à localização relativa, para movimentos repetitivos, a força máxima para o levantamento de peso é exercida quando a carga encontra-se a 30 centímetros de distância do corpo e a 30 centímetros de altura do solo. Essa capacidade diminui quando a carga se afasta para 60 centímetros do corpo, chegando a praticamente zero quando se afasta 90 centímetros do corpo. As mulheres, além de terem capacidade menor de levantamento dessas cargas, também sofrem uma redução mais rápida com o afastamento das mesmas. E no caso de tarefas repetitivas, deve-se determinar primeiro a capacidade de carga isométrica das costas, que é a carga máxima que uma pessoa consegue levantar, flexionando as pernas e mantendo o dorso reto na vertical. A carga recomendada para movimentos repetitivos é 50% da carga isométrica máxima. A equação de Niosh. A equação de Niosh, né, que é a sigla para National Institute for Occupational Safety and Health, foi desenvolvida para calcular o peso limite recomendado em tarefas repetitivas de levantamento de cargas. Essa equação foi desenvolvida inicialmente em 1981 e foi revisada em 1991, tendo o objetivo de prevenir ou reduzir a ocorrência de dores causadas pelo levantamento de cargas. Ela refere-se apenas à tarefa de apanhar uma carga e deslocá-la para depositá-la em outro nível, usando as duas mãos. Foi desenvolvida por uma comissão de cientistas que se baseou em critérios biomecânicos, fisiológicos e psicofísicos. A equação estabelece um valor de referência de 23 kg, que corresponde à capacidade de levantamento do plano sagital, de uma altura de 75 cm do solo, para um deslocamento vertical de 25 cm, segurando-se a carga a 25 cm do corpo. Essa seria a carga aceitável para 99% dos homens e 75% das mulheres, sem provocar nenhum dano físico em trabalhos repetitivos. Esse valor de referência é multiplicado por outros 6 fatores de redução, que a gente, né, viu aí, que foi o PLR, que é o peso limite recomendável, o H, que é a distância horizontal entre o indivíduo e a carga, o V, que é a distância vertical na origem da carga, D, deslocamento vertical entre a origem e o destino, né, todas as unidades em centímetros, A, o ângulo de assimetria medido a partir do ângulo sagital em graus,
F, que é a frequência média de levantamentos, em levantamentos por minuto. E C, que é a qualidade da pega. Transporte de cargas. A carga, ela provoca dois tipos de reações corporais. Em primeiro lugar, o aumento de peso provoca uma sobrecarga fisiológica nos músculos da coluna e dos membros inferiores. Segundo, o contato entre a carga e o corpo pode provocar estresse postural. As duas causas podem causar desconforto, fadiga e dores. O segundo ponto é estudado pela ergonomia, com o objetivo de projetar métodos mais eficientes para o transporte de cargas, reduzindo os gastos energéticos e os problemas músculo-esqueléticos. Algumas recomendações, né, para o transporte dessas cargas podem ser, por exemplo, manter a carga mais próxima do seu corpo, assim você fica com ela mais próxima do seu centro de gravidade e evita com que você, né, tenha que a sua coluna tenha que fazer a força de reação. Adotar um valor adequado para as cargas unitárias, né, tendo em vista aquelas questões das equações que a gente apresentou anteriormente. Usar cargas simétricas, né, para você ter uma melhor distribuição das tensões quando você for realizar esse transporte. Providenciar pegas adequadas, pelo mesmo motivo anterior. Trabalhar em equipe, né? Você, além de conseguir dividir melhor essas tensões, você consegue, inclusive, ter outra pessoa para observar a questão de risco e tudo mais. Definir o caminho previamente, né? Para você não ter que ficar parado, perdendo tempo com isso. Superar os desníveis do piso. Eliminar desníveis entre postos de trabalho. Usar carrinhos e usar transportadores mecânicos. Entrando no mérito da legislação brasileira com relação a cargas, a transporte, nós temos a NR11, né, que ela é a norma para transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, assim como também temos a NR18, que é uma norma que estabelece o limite máximo de 60 kg para transporte e descarga individual em obras de construção, demolição, reparos, sendo que o levantamento individual é limitado a 40 kg. Assim, para o transporte de 60 kg, o levantamento de carga deve ser feito com o auxílio de outra pessoa. Bom, gente, esse aqui foi uma breve explicação a respeito do capítulo 6. Em caso de qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários e deixa a gente saber, tá bom? Obrigadão.